Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curso de Catecismo. Falaremos sobre o quarto artigo do Credo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Veremos, pois, na aula de hoje, toda a trajetória, todo o padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a sua paixão e morte. É um artigo não muito longo, mas com algumas considerações muitíssimo importantes. O tema central, nós podemos assim dizer, da aula de hoje será será responder se nosso Senhor morreu enquanto Deus ou enquanto homem. Então este será o tema central, a pergunta central da nossa aula. Nós, como eu disse, veremos que nosso Senhor, pois, morreu na cruz, que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Tudo isso que já sabemos, conhecemos a história. Mas procuraremos então responder se nosso Senhor Jesus Cristo morre enquanto Deus ou enquanto homem. Bom, Jesus era Deus e homem verdadeiro. Era bom, fazia bem a todos. Curou os enfermos, ressuscitava mortos, ensinava aos homens o caminho do céu. Mas homens maus e invejosos, aqui falamos dos fariseus e escribas, queriam matá-lo. Judas, o traidor, um dos apóstolos de Nosso Senhor, o vendeu a estes malvados por 30 moedas, servindo-se de um beijo para conseguir o seu malévolo intento. Os inimigos de Jesus mandaram matá-lo, cobri-lo de insultos, flagelá-lo e coroá-lo de espinhos. Levaram-no depois a Pilatos, para que este o condenasse à morte. Puseram-lhe sobre os ombros uma pesada cruz e o conduziram ao Monte Calvário, onde atravessaram suas mãos e seus pés com grossos cravos, grossos pregos, e o levantaram na cruz entre dois ladrões. Jesus agonizou durante 3 horas e perdoou os seus algozes. Inclinou depois a cabeça e expirou. Um soldado tomou uma lança e com ela atravessou o Santíssimo Coração de Jesus. Vieram então alguns amigos de Jesus, os quais com a Virgem Dolorosa e algumas piedosas mulheres levaram o seu corpo para ser sepultado. Jesus é Deus e homem verdadeiro. Mas Deus não pode sofrer e nem morrer, porque não tem corpo como nós. Os homens, cujo corpo é composto de matéria, de células, de tecidos vivos, passarão um dia pela dissolução deste mesmo corpo, que voltará à terra, da qual foi tirado. Embora Jesus também tenha morrido, a sepultura conservou seu corpo intacto. Revestiu-se Jesus da nossa humanidade para poder sofrer e morrer por nós. Este é o ensinamento do Catecismo Menor de São Pio X, nas primeiras lições da fé cristã, para aqueles que têm a edição do Centro Dom Bosco, página 117. Pois seguimos com as considerações sobre este quarto artigo do Credo. O quarto artigo nos ensina que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, e que morreu no madeiro da cruz, do qual foi descido e no fim sepultado, como acabamos de ver. O que quer dizer esta palavra padeceu? O Catecismo Maior de São Pio X nos ensina o seguinte: esta palavra padeceu exprime todos os sofrimentos suportados por Jesus Cristo na sua paixão. Todos os sofrimentos. Jesus Cristo padece enquanto
homem somente, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. É importante, então, termos esta consideração, aquilo que já vimos em outras aulas. Em outras aulas, Jesus Cristo, pois, é Deus e homem verdadeiro. Duas naturezas, a divina e a humana. No Filho de Deus feito homem, há, no entanto, uma só pessoa, que é a pessoa divina. Então, não podemos fazer confusão com isso, não podemos nos complicar nisso. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, uma só pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, não façamos confusão com isso. Tenhamos bem claro e estaremos isentos de cair em heresias e de nos perder na explicação da doutrina católica. Bom, seguimos. Que espécie de suplício era o da cruz? Naquele tempo, pois era o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios, o mais vergonhoso. Aquele que era, pois, destinado a este suplício era uma coisa muito terrível, era uma vergonha muito grande. Então, somente os grandes malfeitores, não é? Pessoas de realmente bandidos é que sofriam este castigo. Quem condenou nosso Senhor Jesus Cristo a ser crucificado, pois foi este governador da Judéia chamado Pôncio Pilatos, o qual, no entanto, reconheceu a inocência de nosso Senhor, como nós vemos no Santo Evangelho, né? Há um discurso de Pilatos com nosso Senhor, no qual ele pergunta, inclusive, o que é a verdade, não é? Ele chega a este ponto. É o discurso também quando nosso Senhor proclama abertamente, publicamente, de que ele é rei. Quando Pilatos pergunta se ele é rei, nosso Senhor responde sobre o seu reinado, responde sobre o seu reino, não é? E, no entanto, Pilatos o condena. Cedeu, pois, covardemente às ameaças dos pérfidos judeus. Então, isso a gente precisa ter em conta. Nosso Senhor foi, sim, estava diante de um tribunal. Não era uma brincadeira. Não estava ensinando para os seus discípulos. Não era um grupo qualquer. Era realmente um tribunal. Ele está diante do governador, diante daquele que tem autoridade para, inclusive o próprio Pilatos diz isso, eu tenho autoridade para te soltar e para te prender, não é? E Nosso Senhor responde que toda autoridade vem de Deus e assim por diante. Então aqui é um ato realmente sério, o que se tornou, por outro lado, pois é uma coisa totalmente falsa, covarde, não é? E Pilatos acaba condenando Nosso Senhor. Mas podemos nos perguntar com o catecismo, não poderia Nosso Senhor livrar-se das mãos dos judeus e de Pilatos? Pois sim, claro que poderia livrar-se das mãos dos judeus, poderia livrar-se de Pilatos, enfim, mas conhecendo que a vontade de seu eterno Pai era que ele padecesse e que ele morresse pela nossa salvação, então Nosso Senhor submete-se voluntariamente e sai ao encontro dos seus amigos. Deixou-se espontaneamente prender e ser conduzido à morte. Então não houve resistência. Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, pois ele reconhece que esta é a vontade de Deus Pai, pede a Deus que afaste esse cálice de amarguras, mas que, no entanto, se faça a vontade de Deus Pai. Então é Nosso Senhor que se entrega, é Nosso Senhor que vai ao encontro dos seus inimigos. Ele sabia, pois, que Judas o trairia, ele sabia de todos os padecimentos que teria de passar, mas estava conforme a vontade de Deus Pai e assim quis padecer e morrer pela nossa salvação. E foi crucificado sobre o Monte Calvário. Aqui nós podemos contemplar, podemos olhar toda a trajetória da Via Sacra, desde o Horto das Oliveiras até chegar o momento da crucifixão e morte de nosso Senhor. Nosso Senhor é crucificado e morre. Mas Jesus, na cruz, reza
pelos seus inimigos. Entrega São João a sua mãe e na pessoa dele a nós todos. E assim, nossa Santíssima Mãe, pois nos cuida, nos vela e nos ajuda, nos auxilia em nossa salvação. É a nossa mãe. Aquela que é a mãe de nosso Senhor é entregue a São João para ser também nossa mãe. E ofereceu a sua morte em sacrifício e desse modo satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Isto é o que fez nosso Senhor. Se entrega totalmente, se oferece em sacrifício e satisfaz a justiça de Deus, satisfaz a todos os pecados dos homens. Mas se nós olhamos e estamos considerando, pois nosso Senhor é Deus e homem verdadeiro, e sendo Deus, pois o que poderia fazer, o que poderia deixar de fazer, pois para nos salvar, bastaria uma gota de seu sangue e seria suficiente para a nossa salvação. Ou então, não bastaria, por exemplo, que viesse um anjo para satisfazer por nós? Pergunta-nos o catecismo. Não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós. Por quê? Pois a ofensa feita a Deus pelo pecado, sob certo aspecto, era infinita. E para satisfazê-la, requeria-se uma pessoa que tivesse um merecimento infinito. Então não poderia ser um anjo, não poderia ser um homem somente. Era necessário que Jesus Cristo, sendo Deus e homem verdadeiro, pudesse satisfazer por nós. Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus ofendida pelo pecado é infinita. Então Jesus Cristo, sendo homem e Deus verdadeiro, pois pôde cumprir com esta missão. Jesus Cristo, sendo homem, pôde padecer e morrer, e sendo Deus, pois os seus sofrimentos adquirem um valor infinito. Por isso, então, nós, respondendo à questão inicial de nossa aula, que dizíamos se Nosso Senhor morreu enquanto Deus ou enquanto homem. Jesus Cristo morreu enquanto homem, porque enquanto Deus ele não podia padecer e nem morrer. No entanto, era necessário que nosso Senhor Jesus Cristo fosse Deus e homem verdadeiro para, enquanto homem, padecer e morrer, e enquanto Deus, que os seus sofrimentos alcançassem este valor infinito. Então, são duas coisas que precisamos ter também bastante claro. Nosso Senhor, enquanto homem, sim, padeceu, morreu. Enquanto Deus não pode morrer, não pode padecer, Deus é imortal. Enquanto Deus, ele não podia padecer, não podia morrer, mas, por ser Deus, estes sofrimentos adquirem um mérito infinito e podem satisfazer pelos nossos pecados que possuíam um valor diante da majestade de Deus, na ofensa feita a Deus, que também era, como diz o catecismo, sob certo aspecto, infinito. Somente ele, pois, poderia e pôde satisfazer por nós, por nossos pecados. Não era absolutamente necessário, como dissemos, que nosso Senhor padecesse tanto, porque o menor dos seus sofrimentos, uma gota de seu sangue, bastaria para a nossa redenção. Mas, então, por que tanto sofrimento? Lembramos, repetimos, cada um dos seus atos era de valor infinito, é verdade. Mas Jesus quis, por livre, espontânea vontade, sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina e também para nos mostrar claramente o seu amor. E isso deve nos inspirar maior horror ao pecado e também de sermos mais generosos com nosso
bom Jesus. Que tenhamos cada vez mais horror ao pecado, não só ao pecado mortal, também aos pecados veniais, e tenhamos um grande amor, uma grande generosidade para trabalhar por nosso Senhor. Durante a morte de nosso Senhor, como a própria Sagrada Escritura nos ensina, os santos evangelhos, pois houveram alguns prodígios. Obscureceu-se o sol, tremeu a terra, abriram-se algumas sepulturas e muitos mortos ressuscitaram. Estes foram alguns dos sinais, dos prodígios que houveram, que aconteceram na morte de nosso Senhor. Ou seja, é a natureza também chorando pelo seu Senhor que morre. Não é? Por nós, Deus nosso Senhor, que está ali cumprindo esta missão. Também nós temos um sinal importantíssimo que é quando, neste período, neste momento, rasga-se o véu do templo. Simboliza com isso que a lei antiga, a religião dos judeus, estava terminada. A partir de agora, a partir daquele momento, era, pois, a lei do evangelho que deveria vigorar. A partir daquele momento, era a lei, a nova e eterna aliança de nosso Senhor, feita pelo seu próprio sangue. Então isso é importante considerarmos. A partir daquele momento, a religião dos judeus já não era mais a religião verdadeira, já não era mais o meio como Deus quis, ou a religião verdadeira que levaria as pessoas ao céu. Até aquele momento, sim, eram o povo escolhido, era a religião verdadeira. A partir daquele momento, já não mais. A partir daquele momento, pois, é a Santa Igreja Católica que Nosso Senhor, com os apóstolos, irá estabelecer. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana é, a partir de então, aquela depositária das verdades e na qual os homens encontram todos os meios para se salvarem. Então, isso também é de suma importância considerarmos. O protestante, o modernista não considera isso e surgem por aí, pois, essas falsas interpretações ou até mesmo essas tendências judaizantes, não é? De modo especial no protestantismo. Não é? Todos muito alinhados com o falso judaísmo. Isso não é a religião verdadeira, estes já não são mais a raça, o povo eleito de Deus. Bom, na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do seu corpo, nem da alma, mas só a alma se separou do corpo. Muito importante isso. Jesus Cristo morre, a divindade não se separa do corpo nem da alma. Morre o corpo, é verdade, Nosso Senhor. Porém, a alma se separa do corpo. Por isso temos morte. Quando a alma se separa do corpo, há a morte, não é, natural do homem. Esse é o processo da morte. Enquanto a alma está unida ao corpo, nós temos vida. Temos alma que vivifica esse corpo. No momento em que há uma separação, nós já não temos mais vida. Então, com Nosso Senhor acontece isso. A alma se separa do corpo. Porém, na morte de Nosso Senhor, a divindade não se separou, nem do corpo, nem da alma. Então, aquele corpo que estava ali era um corpo divino. Aquela alma que se separou e que foi, nós vamos ver na próxima aula, esta alma que desceu aos infernos, desceu ao limbo dos patriarcas, pois continuou divina. Então, não há uma separação. Então, isso é importante considerarmos. Jesus Cristo, pois, morre pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. E uma pergunta que nos vem, bom, então, ok, já que Nosso Senhor morre por todos os homens, por que nem todos se salvam? Se ele morreu por todos, como diz o protestante, se ele já pagou por todos, já fez tudo o que tinha de ser feito, basta que nós aceitemos Jesus. Vejamos o que nos diz o catecismo. Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos o reconhecem, nem todos o seguem a sua lei,
nem todos se servem dos meios de santificação que nos deixou. Então, se nós sabemos, por exemplo, que um dos meios de santificação, um dos meios para nos salvarmos é que estejamos na graça de Deus, que morramos em graça. Se temos a desgraça de cometer um pecado mortal e não nos confessamos, pois nós vamos nos condenar. E não é culpa de nosso Senhor. Ele nos deixou o meio para a salvação. Se nós não usamos disso, pois corremos o risco de nos condenar. Se nós sabemos qual é a verdadeira igreja, se nós sabemos que ela realmente foi fundada por nosso Senhor, sabemos a verdadeira doutrina e não seguimos, pois nós nos condenaremos por nossa própria culpa. Para nos salvarmos, então, não basta que Jesus tenha morrido por nós. Não basta que a gente diga, eu aceito Jesus e acabou. Para nos salvarmos, é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os merecimentos da paixão e morte de nosso Senhor. Aplicação que se faz, sobretudo, por meio dos sacramentos instituídos para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. E como muitos ou não recebem os sacramentos ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. Que terrível isso daqui! Quando nós não recebemos os sacramentos, que são o meio importantíssimo para aplicar a nós, a nossa alma, os merecimentos, os frutos e merecimentos da paixão de nosso Senhor, pois nós estamos fazendo simplesmente desconsiderando toda a paixão de nosso Senhor. Mais que isso, mais que um desprezo, podemos dizer uma afronta a tudo aquilo que Ele fez para nos salvar. Quando não recebemos os sacramentos, ou quando recebemos de qualquer modo, sem a devida preparação, e seja qual sacramentos for, lembramos, temos 7 sacramentos, e para recebê-los bem devemos estar em estados de graça, alguns deles, né, os sacramentos para vivos. Devemos ter boas disposições para a confissão. Devemos saber o mínimo da doutrina para receber certos sacramentos e assim por diante. Quando não recebemos com as devidas condições, eles tornam inútil para nós mesmos a morte de nosso Senhor. Que terrível! Pois que Deus tenha piedade de nós, que possamos cada vez mais nos aproximar de nosso Senhor, ser generosos, como eu dizia, para com Ele, no nosso trabalho, nas nossos compromissos, os deveres de Estado. Sejamos generosos com nosso Senhor na prática do bem, na prática das boas obras. Sejamos generosos para cumprir com a missão que Ele nos deu. E por outro lado, pois tenhamos grande horror ao pecado, grande horror aos escândalos, grande horror a tudo aquilo que possa ofender a nosso Senhor, tudo aquilo que possa contribuir para a grave e terrível crise em que estamos na Santa Igreja. Nos mantenhamos firmes na graça de Deus, nos mantenhamos firmes na verdadeira doutrina, nos mantenhamos firmes nas verdadeiras devoções, nos atos de piedade. Que nossa boa Mãe do Céu nos ajude, que nossos santos patronos nos protejam, intercedam por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.